Alô, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, convidados pela direção da casa para realizar esse trabalho, esse pequeno bate-papo que a gente vai ter na tarde de hoje. Uma tarde nublada e chuvosa aqui na nossa amada Recife. Mas estamos aqui então com muito amor no coração, voltando, a essa casa abençoada, essa casa de amor, oração e trabalho. Deixa eu acenar aqui. Tá tudo ok aí, né? Alguém pode dar um ok aí para dizer se tá tudo certo? A gente começar? Muito bom, então. Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Meu amigo Rinaldo, grande Rinaldo, sempre participando aí. Obrigado pela ilustre presença do meu amigo Rinaldo. Grande batalhador espírita, um grande divulgador da doutrina e um trabalhador aí do movimento espírita. Grande amigo nosso, obrigado pela presença. Então estamos aqui hoje para desenvolver um ponto muito interessante. Dona Adenor, ela é abençoada aí nas escolhas junto com o Djalma Farias, que é o mentor espiritual da casa. É muito abençoada na escolha dos temas, muito interessante. Hoje a gente vai falar aqui então sobre os puros de coração, Na verdade o tema é esse, Os puros de coração, tá? Então, esse tema está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui no Evangelho, velhinho, mas lutador antigo aqui me acompanhando. Mas lá no capítulo 8, tá? Mas então, antes de começar, vamos então elevar nossos pensamentos e vou pedir a todos, que aqueles que desejarem e puderem, fechar nossos olhos, e vamos entrar em comunhão de pensamentos para que a gente possa fazer uma oração, uma prece de agradecimento. Então oremos. Mestre Jesus, amado Mestre Nazareno, farol das nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida eterna. O mentor espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, Djalma Montenegro de Farias, que trabalha diuturnamente no mundo espiritual, por essa casa. Nesse momento pedimos que nos abençoe, que nos intua, a todos nós, a nós aqui que estamos falando e a todos os irmãos que estão ouvindo, a todos nós, porque esse bate-papo, essa conversa, essa exposição singela, é para todos nós, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do Teu Evangelho, entender um pouquinho mais e juntos caminharmos de mãos dadas em direção à elevação espiritual de todos nós e da humanidade. Assim, pedimos que nos abençoe, nos proteja, que a Tua mão de amor, de paz, desça agora sobre todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão em sofrimento, que essa pandemia bateu nas portas das famílias e das casas, aquelas casas que estão em sofrimento pela perda, ou pela doença, ou pelo vírus. Que os Teus bálsamos de saúde, Teus bálsamos restauradores nesse momento, se derramem sobre todos esses irmãos e sobre todos nós, encarnados e desencarnados.
pela tua graça e pela tua misericórdia, que assim seja. Muito bem. Então, muito bom a gente começar, né? A gente sabe que os trabalhos espíritas sempre começam e terminam com preces, mas é muito bom a gente sempre agradecer, porque quanto nós precisamos, né, da espiritualidade para nos amparar, para nos conduzir, não é verdade? E esse tema de hoje, que fala dos puros de coração, eu queria começar com uma singela história. Deixa eu ver aqui. Pronto. A singela história de hoje é de um homem que vivia na Judéia. Esse homem, então, ele era um homem trabalhador, resolveu participar de uma asta pública, né, naquela época ali que os romanos invadiram a Judéia, e eles faziam astas públicas, né, faziam leilões, né, concorrências públicas, para conceder a judeus a possibilidade de arrecadar impostos. Então esse nosso amigo de hoje, ele ganhou essa asta e poderia explorar e arrecadar impostos durante 5 anos ali na Judéia, arrecadar impostos para o invasor romano, né? Então nós já podemos perceber que estamos falando de um publicano, né? De um chefe dos publicanos. E ele tinha muitos coletores de impostos, muitos coletores de impostos que trabalhavam para ele. E os publicanos, como todos nós já ouvimos, eles eram odiados pelos judeus. Os judeus, eles não gostavam do invasor romano e também nunca se sentiram confortáveis em ficar pagando taxas e impostos ao invasor. Até porque eles já pagavam o dízimo para o templo. E assim, esse nosso herói de hoje, digamos assim, o nome dele era Zaqueu, né? Muitos irmãos aí já conhecem essa história, né? Mas Zaqueu, então, era um homem que ficou muito rico. Ele arrecadando impostos, naquela arrecadação, ele acabava sempre passando um pouquinho, né? Coletando um pouquinho a mais e reservava. Assim, os publicanos, principalmente os chefes dos publicanos, eram muito ricos, homens abastados, mas eram odiados, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Os judeus os desprezavam e os romanos debochavam deles, né? Mas eles viviam então como se fossem párias na sociedade de então. Imagine a pessoa com dinheiro, numa situação material confortável, mas vivia como um pária, isolado de todos. Assim era a vida de Zaqueu. Zaqueu, como tinha dinheiro, ele comprava obras de arte, ele comprava perfumes, né, indumentárias caras, seda, comprava tudo que o dinheiro poderia proporcionar para si e para a sua família, né? Então, ele morava na cidade de Jericó, e a cidade de Jericó, que ficava assim, digamos, Jerusalém está aqui, Jericó ficava um pouquinho acima, coisa de 20 quilômetros no máximo de distância, e Jericó era um ponto de passagem obrigatório, e era uma cidade rica, que tinha um comércio que era conhecido, um comércio de especiarias, e também era ponto de passagem e hospedagem de muitos viajantes. Conta-se que até Cleópatra, né, Cleópatra, a rainha do Egito, ela se hospedou em Jericó certa vez, por conta também
do clima, da temperatura amena daquela cidade, que no inverno era ameno, no verão era fresquinho, e todo mundo queria, mas era uma cidade suntuosa, cheia de palacetes, e pessoas que eram abastadas, comerciantes, conhecidos. E ali Zaqueu vivia num palacete, e nesse palacete ele tinha tudo que o seu dinheiro podia comprar. Ele dava o melhor conforto possível para a sua família, mas dentro de si havia um grande vazio, né? A gente se transporta agora para a vida da gente, né? Às vezes a gente não sente, né, no nosso coração, as coisas estão tudo certo, mas dá um vazio ali às vezes, a gente não sabe explicar. Muita gente é assim, né? A pessoa não sabe explicar o porquê. As coisas estão indo tudo bem, mas Zaqueu se sentia incompleto. Ele não conseguia explicar isso. E ele procurava, vivia procurando doutrinas, mas até que um dia, um belo dia, um servo de Zaqueu falou que havia vindo da Galileia um mestre, um rabi galileu, né? Um rabi galileu. E esse mestre tinha uma mensagem diferente. Muitos diziam que ele era o Messias. E ele falava de amor, ele falava de perdão, como ninguém tinha falado antes. E ele exemplificava. E vinha curando pessoas, leprosos, curando os corpos e curando os corações. E Zaqueu então sentiu um calor dentro de si, uma coisa, um sentimento diferente, inexplicável até então, e ficou com aquela ânsia de conhecer esse mestre. E até que naqueles dias, eis que chega um servo, alguém, e fala para Zaqueu que naquela cidade estava chegando o tão falado mestre da Galileia. E Zaqueu se encheu de alegria, aquela felicidade tomou conta, e então ele entrou em desespero. Zaqueu se desesperou. O que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer esse mestre. E saiu correndo pelas ruas. E Zaqueu, como era um homem que tinha dinheiro, né? Ele ostentava aquela postura de dignidade, de austeridade, mas naquele momento ele perdeu completamente essa postura de dignidade e saiu correndo pela rua, quase descalço, de sandálias, com as roupas que ele estava em casa, ao encontro desse mestre, porque ele queria conhecer esse mestre. Ele só queria ver, só olhar para esse mestre. Isso era o suficiente para ele. Ele queria ver esse mestre. E saiu correndo, e aquela multidão, e a gente sabe que apesar de uma cidade rica, naquela época as ruas eram estreitinhas, né? Como as ruas aqui do Recife Antigo, né? Como passava carroças ali, não tinha carro na época, então as ruas eram estreitinhas, não havia aquela amplitude toda. E aquela multidão, aquele monte de gente, imagine um galo da madrugada ali, aquele monte de gente, o Morro da Conceição, cheio de gente. E Zaqueu querendo ver o rabi da Galileia e não conseguia. Porque Zaqueu tinha uma característica física. Ele era de baixa estatura. Ele era baixinho. E também ele era um pouquinho igual a mim, assim. Ele tinha os seus músculos abdominais um pouco protuberantes, né? E ele não era gordo, ele era um pouco cheinho, como a gente diz. Ele era fortinho. E não conseguia. Ele tentava pular, pulava e não conseguia ver. E ia acompanhando aquela multidão. E também, como as pessoas não gostavam dos publicanos, não gostavam de Zaqueu, não davam lugar para ele olhar, né? E Zaqueu também tinha uma empolgação dentro de si muito grande, porque ele ouviu falar que aquele mesmo rabi havia tirado um publicano, um chefe dos publicanos, da sua tarefa de coletor de impostos, e esse chefe dos publicanos, chamado Levi Mateus,
o seguia. Aí Zaqueu se maravilhou com aquilo, né? Então Levi Mateus, o Mateus, conhecido Mateus, era um chefe dos publicanos também, era um coletor de impostos. E é um dos discípulos de Jesus. E Zaqueu se desesperou. O que eu faço? Aí ele saiu correndo à frente, ele teve uma ideia, né? Saiu correndo à frente, eu vou correr. Lá na frente tem uma árvore, eu posso subir nessa árvore e ver o Rabi. Eu só quero ver o Rabi. Só o que ele queria era ver o Rabi. E então, ele subiu numa árvore que era um sicômoro, porque ali naquela localidade haviam muitos sicômoros, haviam muitas tamareiras, e o sicômoro é o que a gente conhece aqui na região Nordeste, em Recife, eu não sei o nome exato, mas são aquelas árvores bem grandes que se desenvolvem, parece um espinhal, é uma árvore gigante, cheia de espinhos, e aqui em Recife tem muito, né? Esse é o sicômoro. Mas Zaqueu não quis nem saber. Ele subiu do jeito que dava naquela árvore, subiu e se colocou num galho. E quando ele sentou no galho, se tinha espinho ou não tinha, ninguém sabe. Ele ficou esperando, e lá vinha o mestre. E ele viu. Finalmente ele viu o mestre. Ele nunca tinha visto alguém assim. E ele pensou: como é majestoso, como é belo esse mestre da Galileia. E ele sentiu um tremor do seu corpo, sua musculatura meio que amoleceu, aquele calor subindo no seu corpo, as suas pernas ficaram bambas. E eis que o mestre se aproximava, e Zaqueu entrando naquele desespero, e o mestre se aproximando, até que o mestre parou, olhou para cima. Zaqueu, o que tu está fazendo aí em cima? Desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pousar no sentido de passar a noite na tua casa. E Zaqueu naquele momento viu toda a vida dele passando na frente dos seus olhos. Uma emoção, um calor, uma alegria, uma felicidade ali que ele nunca tinha sentido. E desceu daquele sicômoro como se fosse um escorrego. Rapidinho, coitado de Zaqueu, que ele nem sentiu nada. E saiu correndo para a sua casa. Para os preparativos. A felicidade de Zaqueu era muito grande. E o mestre seguiu com a sua comitiva. E Zaqueu foi para casa. Isso era mais ou menos no início da tarde. E Zaqueu chegou em casa e foi aquela correria, preparando a casa, e ele pensando: meu Deus, e eu tenho tantas coisas aqui, tantas obras, muita ostentação, o mestre não vai entrar na minha casa, ele não vai gostar. E aquele desespero, a esposa de Zaqueu se emocionou, começou a chorar junto com ele e toda a família. E eis que, ao final da tarde, Zaqueu estava à frente do seu pequeno palacete, esperando o mestre Jesus com toda a sua família perfilada. E o mestre então chegou, finalmente. E Zaqueu disse: mestre, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas, quando ele foi falar, um dos discípulos disse: mas mestre, como queres entrar na casa de um publicano? Porque os judeus abominavam os publicanos. E os discípulos, assim como Jesus, como Zaqueu, todos eram judeus. E o mestre ficou olhando e esperando o Zaqueu falar. E Zaqueu disse: mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e dá-lo aos pobres. E o mestre Jesus então sorriu e disse: a salvação hoje entra nessa casa, porque este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para as ovelhas perdidas de Israel.
Então, meus queridos irmãos, essa história de Zaqueu, ela está, vou mostrar aqui para vocês, viu? Ela está nesse livro, Primícias do Reino. E quem nos conta essa história, esse livro é de Divaldo Franco, quem nos conta essa história é Amélia Rodrigues. Claro que tem uma maior riqueza de detalhes, mas conta o que aconteceu naquele momento com Zaqueu. E lá no Evangelho, lá na Boa Nova, lá na Boa Nova, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, tem uma passagem em que foi nomeado o 13º discípulo. Esse 13º discípulo tinha o nome de Matias, e Matias era Zaqueu. E nos conta Amélia Rodrigues ainda que, após isso, Zaqueu modificou completamente a estrutura da sua vida e passou a ser um seguidor da doutrina do amor de Jesus. E fundou uma igreja em outro local, outra localidade, e continuou como um discípulo do Mestre Jesus. Mas por que Zaqueu, então, um homem detestável, um homem odiento, digamos assim, na visão dos judeus, por que ele então quis se encontrar com Jesus? Por que ele se empolgou tanto, ficou tão ansioso assim com aqueles ensinamentos, com aquelas notícias? Porque também ele vira que Jesus curara um cego de nascença de nome Bartimeu, que morava ali em Jericó. E Zaqueu não era uma pessoa ruim. Ele também fazia assistencialismo às pessoas mais pobres, ele alimentava os cegos, as pessoas que moravam na rua. Ele era uma pessoa assim, ele ajudava. Porque Zaqueu, minha gente, Zaqueu, ele tinha uma pureza de coração. Zaqueu era humilde. Apesar de tudo, Zaqueu tinha uma humildade muito grande dentro de si. E naquele momento, Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida. Porque imaginemos só, vamos analisar. Zaqueu não é um pouco parecido com cada um de nós? Né? A gente tem a nossa vida, né? A gente vive envolvido, e tem que ser assim, né? A gente vive envolvido com as coisas materiais e tal. Não deixa muito tempo para a vida espiritual. E vai levando a vida, mas enquanto a gente não se encontra com o caminho do Evangelho do nosso Mestre Jesus, a gente tem um vazio. É um vazio inexplicável. A gente vai para a festa, se diverte, faz isso, faz aquilo, conhece lugares, mas não tem a satisfação que nos dá o caminho do Mestre. E não é um caminho fácil. Quando a gente entra no caminho de Jesus, que as dificuldades começam a aparecer. As dificuldades. Outro dia eu vi um colega nosso fazendo uma apresentação, e ele disse que fazia orações quando ele tinha uma gripe e pedia para Deus para curá-lo da gripe. Deus piorava a gripe. Estava com um problema com a dívida, Deus aumentava. Ou seja, aí ele entendeu que essas coisas aconteciam porque ele tinha capacidade de resolver, e era para que ele se desenvolvesse. Né? E a doutrina espírita muito bem nos ensina que todos nós somos aparatados e instrumentados com todas as ferramentas necessárias para a nossa caminhada aqui. Né? Mas Zaqueu tem um pouco de cada um de nós. E quando ele saiu correndo para ver o Mestre, a gente escuta a boa nova, a gente tenta entender, acha bonito, maravilhoso. Eu vou procurar essa boa nova, eu vou atrás, eu quero ver como é isso, aquela empolgação natural, né? Aquela coisa, fogo de palha geralmente. E a gente tenta enxergar Jesus, mas a multidão não deixa.
Porque a nossa estatura é baixa, a nossa estatura espiritual. E é essa estatura espiritual que nós temos que elevar aos poucos, para poder começar a entrever a doutrina maravilhosa de Jesus. A multidão de pessoas que não deixa Zaqueu enxergar são as coisas da vida, são as obrigações da matéria, a matéria a qual todos nós tanto nos agarramos. Ela nos puxa, ela nos empurra, ela não deixa, mas nós temos que correr à frente dela. E o peso de Zaqueu, que Zaqueu era um pouquinho cheinho, né? É justamente o nosso apego aos bens materiais. Né? Tem até um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que fala de desprendimento dos bens terrenos, mas isso é uma outra história, outra oportunidade para a gente falar, né? Mas a gente deve correr à frente. Nós temos que fazer aquele esforço e saber que as dificuldades, elas vão começar a aparecer ainda mais quando você quiser entrar no caminho do bem. Que para o caminho do bem vai aparecer um monte de gente que não vai deixar você chegar lá, mas você tem que abrir essa multidão e passar adiante. Vejam só as mensagens que tem nessa passagem de Zaqueu. E o sicômoro? Aí alguém está se perguntando, mas e a árvore espinhosa, né? O sicômoro, minha gente, nada mais é do que a própria doutrina de Jesus. A doutrina do Mestre, ela é doce, ela é perfumada, ela é bela, mas ela só é encontrada na porta estreita. Você tem que passar pelo caminho espinhoso, porque vai haver muito espinho no caminho te arranhando, mas você tem que subir. Você tem que escalar passo a passo essa doutrina. E os espinhos que você vencer nada mais são do que as virtudes que você vai desarrollando aos poucos, até o momento em que você consegue encarar a doutrina de Jesus na sua vida. E ela vai olhar para você, não para o seu exterior, não para o meu exterior feio aqui, mas para o seu interior. Porque a sua imagem, que será vista pela espiritualidade, é a imagem da sua psicosfera espiritual. E é a imagem interior. Essa é a nossa verdadeira persona. Até lembrando que persona, se a gente procurar lá na origem da palavra, na etimologia da palavra, né, digamos assim, persona é uma máscara. Quando falamos de personalidade, nada mais é do que uma máscara que temos perante a sociedade. Mas a nossa verdadeira face e imagem é a interior. E Jesus, quando parar diante de você, com toda a sua majestade, com toda a sua imponência espiritual, moral, Ele vai olhar para você como você realmente é, despido da sua persona. Você estará no sicômoro. E nesse momento, então, você mesmo verá toda a sua vida passar diante de si e vai começar a entrar no caminho que leva à verdade e à vida, meus queridos irmãos. Nós vamos continuar aqui. Agora que nós vamos começar, viu? Tá? Até agora era só uma introdução. Dona Aldenora aí, fique tranquila. Nós vamos ver aqui a lição de hoje, então. O que tem lá no Evangelho. Cada um aí com o seu Evangelho, né? Quem tiver com o seu Evangelho aí. Mas vamos lá. Em outros vídeos meus tinha um cachorro obsessor que ficou latindo o tempo todo. Em outro vídeo, em outra ocasião, tinha uns pedreiros obsessores, mas hoje, como é domingo, não tem obsessores para atrapalhar, por enquanto, né? Mas vamos lá.
Então, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Que lindo, né? Passagem gostosa essa, parece um pudim, aquele doce bem gostoso. Deixai vir a mim as criancinhas. Vamos comer esse doce gostoso. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. É uma bem-aventurança, minha gente. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Tem duas bem-aventuranças voltadas diretamente para o coração. É isso mesmo, quem está se lembrando aí dos chakras, pense nisso, tá? A bem-aventurança que diz: bem-aventurados os misericordiosos, né? É a outra que é voltada para o coração, o chakra do coração. Mas ele fala então, continua, né? Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, então levaram as criancinhas para Jesus tocar, abençoar, né? E os discípulos ficavam ali como uns pitbull ali, né, no meio da multidão. Coitados, né? Também estavam tentando fazer o trabalho deles, né? Mas afastavam as criancinhas, né? Jesus, vendo isso, zangou-se. Claro que Jesus não se zangou, né? Na hora ele fez uma observação, mas se a gente pensar que Jesus se zangou é complicado. Mas vamos lá. Jesus, vendo isso, que estavam afastando as crianças, zangou-se e lhes disse: porque o reino dos céus é para aqueles... Não, perdão, 1000 perdões agora. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Né? Eu vos digo em verdade: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então Jesus deu um passe ali nas crianças. Nós sabemos que foi um passe que ele deu nas crianças, né? Logicamente. Ah, veja só, minha gente. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. O que significa esse impedimento hoje? Vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Senão a gente não consegue comparar os ensinamentos de Jesus com a nossa vida. Cada um vai trazer para a sua. O que está impedindo então as crianças de chegar a Jesus, de chegar ao reino de Deus? Aqui no texto são os discípulos. Mas quem está impedindo que nós, se estivermos na condição de crianças puras, né, com essa pureza, quem está nos impedindo hoje de chegar até o caminho da verdade e da vida? Reflexão individual, tá? Não precisa falar. Mas o que nos impede? Sempre tem impedimentos, tá? No reino, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E vejam aqui que Jesus não disse que o reino dos céus era para as crianças. Também é. Mas ele disse: o reino é para aqueles que se assemelham às crianças. Primeira coisa que a gente vai discutir agora. Quem quiser comentar aí, pode comentar, fica à vontade aí, viu? Se quiser pergunta, eu não enxergo muito bem, mas eu posso ver aqui alguma pergunta e tentar responder, né? Nas minhas limitações. Mas veja só.
O que nós temos que analisar aqui, em primeiro lugar? Esse reino dos céus. Esse reino dos céus, onde é isso, meu Deus do céu? Que reino dos céus é esse? É um local? O reino dos céus que Jesus tanto falava não é um local. Não é um local circunscrito. O reino dos céus é uma condição espiritual. O espírito se eleva para atingir por meio do amor. Por meio do amor, gente. Por meio do amor, o homem desperta as suas virtudes. É fácil? É uma das coisas mais difíceis para o homem. Por isso, há 2000 anos, Jesus deixou essa mensagem e a gente ainda não conseguiu compreender. E ainda estamos estudando para tentar tirar um pedacinho do véu para enxergar direito o que ele estava falando. O reino dos céus. Continuando. Aqui no ponto 3, os Espíritos nos ensinam que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. E agora, minha gente, segundo ponto para a gente pensar. Quando foi, em qual momento da nossa vida a gente perdeu essa pureza? Porque a criança, ela é pura de coração. A criança é pura. Ela é despida de egoísmo, de orgulho, de vaidades. A criança briga hoje com o amiguinho, com o pai, com a mãe, daqui a pouco está ali, agarrado na barra da saia, ou está brincando com o irmãozinho de novo. Não guarda mágoa, não guarda rancor, ressentimento. Mas qual foi o momento exato em que cada um de nós perdeu essa pureza da criança? E o que é essa pureza, senão a confiança? É a confiança. A criança, ela é pura e ela confia. Imaginemos um pai, vou usar um exemplo aqui do Dr. Sérgio Lopes, que é um grande conferencista gaúcho. Imaginemos um pai atravessando uma rua com um gurizinho ali pela mão, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Imaginemos, o pai está atravessando, ou a mãe, né? Atravessando uma rua, movimentado. E quando o pai sai e puxa a criança pela mão, o que a criança faz? Ela vai junto. Por quê? Porque ela confia plenamente no pai ou na mãe, ou naquele adulto que a está conduzindo. Ela confia. E em um determinado momento da nossa vida, essa nossa confiança foi abalada. Nós perdemos a pureza e a nossa confiança foi abalada. E os ensinamentos do Mestre Jesus estão aqui justamente para restaurar essa confiança em cada um de nós, sob o nome de fé. É a fé em Deus, inabalável, raciocinada, mas a fé em Deus. Aquela confiança plena em Deus. Porque nós somos crianças que perdemos essa pureza e essa confiança num determinado momento de nossa vida. E Jesus ainda aqui nessa lição, conforme os Espíritos introduzem aqui, ele nos diz que nós temos que nos assemelhar às crianças. Em quê? Em pureza, em humildade, sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade. Porque é quando o homem consegue identificar em si
as suas imperfeições, reconhecendo a sua condição espiritual nessa caminhada de encarnações, reencarnações, nessas existências, o homem consegue identificar em si a sua finitude. Sim, muitos homens acham aí que são infinitos, se acham até órfãos de Deus, que Deus não existe. Mas quando o homem consegue identificar a sua finitude, a sua condição de espírito imperfeito, nesse exato momento o homem está desenvolvendo aquela virtude, sim, aquela que não se anuncia, aquela virtude que é a base de todas as outras, é aquela que está pertinho da terra, que coloca o pé do homem no chão, para que o homem reconheça a sua condição, que é a humildade que as crianças têm. Mas alguém vai dizer, como os espíritos lembram aqui no texto, né? Alguém vai dizer, não, mas criança já pode ser um espírito velho que está reencarnando. Sim, mas a providência divina, ela é tão sábia, tão maravilhosa e tão perfeita, que nos dá uma nova existência despido do conhecimento do passado. Sim, irmãos, porque o esquecimento do passado nada mais é do que uma bênção. Imagine se hoje nós recebêssemos no seio do nosso lar um bebê e olhasse para eles, mas esse aqui foi aquele que me matou lá na tal lugar, isso aí, conheço. Imagina, né? Não poderia acontecer isso. Ou identificar naquela criaturinha à sua frente uma pessoa para a qual nós fizemos um grande mal. Imaginemos isso. Então não poderia acontecer, não haveria evolução e desenvolvimento se fosse dessa forma. Então o esquecimento do passado vem pela sabedoria do nosso Pai, do nosso Criador amantíssimo, que compreende que nós não temos condições ainda de ter o conhecimento pleno das nossas existências passadas, muito embora a nossa inconsciência tenha todo esse conhecimento. Nós sabemos que tem psiquiatras que fazem regressão de vidas passadas, aquela coisa toda, e acabam penetrando em outras existências, né? Mas isso é uma atividade não espírita, tá? O espírita não precisa disso. O espírita que quer saber o que ele foi no passado, eu vou dar agora uma dica muito importante, tá? Para quem não sabe, eu vou ensinar agora como você vai se conhecer no passado, tá bom? Quer saber quem você foi no passado? Vá ali no espelho e olhe para você. Essa foi a pessoa que você foi no passado, com suas qualidades, com seus defeitos. Exatamente assim, tá, minha gente? Então, o homem, quando ele se assemelha à criança em simplicidade e humildade, ele começa a entrar, a botar o pezinho dentro do reino dos céus. Porque Jesus colocou como condição sine qua non que a criatura que almeja, que deseja conhecer o reino dos céus, e não é um lugarzinho lá no nosso lar, tá? Um quartinho lá no nosso lar, com bônus horas, esse negócio todo, não. Porque o reino dos céus não está lá no nosso lar. Ele está aqui dentro de cada um de nós. Todos nós somos uma centelha divina do Criador. E Jesus já nos alertava: o reino dos céus não está aqui, não está acolá, está dentro de cada um de nós, tá? Eles dizem, essa comparação poderia não parecer justa, considerando que o espírito da criança pode ser muito velho, como a gente falou, né? Tá? Mas a sabedoria divina é tão grande
que ela nos dá novas oportunidades para que a gente conviva juntos em família. Em família. Que não significa dizer que é uma família cachorro, gato, galinha, papai, mamãe. Uma família é aquele grupo social de pessoas que se amam e que vivem juntos, ou às vezes nem se amam, mas existe um propósito divino para que eles coexistam nessa existência. Vamos lá. A partir do nascimento, eles dizem, mais adiante um pouquinho, a gente não vai ler toda a lição porque não dá, né? A partir do nascimento, suas ideias, as ideias da criança, né, retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolve os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. A gente sabe, o livro dos Espíritos nos ensina, a farta literatura espírita nos ensina que a criança, ela começa a encarnar, o espírito, na verdade, quando vem reencarnar, ele começa a reencarnar antes do nascimento, e sua reencarnação termina mais ou menos, não existe data limite certinha, tá? Mas ele termina mais ou menos aos 7 anos, 8 anos, 6 anos, 10 anos, dependendo de cada individualidade espiritual, né? Mas então se completa a reencarnação, é o momento que o indivíduo espiritual começa, que a gente diz no popular, colocar as unhinhas de fora, né? As unhazinhas de fora. Mas o espírito começa então a assumir a sua individualidade. E antes disso ele sofreu então todas as impressões necessárias à sua existência, tá? Que impressões são essas? As impressões que ele vai receber como criança, como espírito tenro ainda reencarnado, as impressões que ele recebe dos pais, dos avós, dos irmãos, da sociedade, da escola, tudo isso é necessário. Mas aí fica uma grande pergunta no ar que ninguém perguntou ainda, ninguém fez essa pergunta, mas vou fazer então, tá? Então quer dizer que a gente tem que ser igual a criança? Não. Nós precisamos de um pouquinho de cada. Nós somos como se fosse uma panela onde a gente está fazendo um caldo bem gostoso e vai colocando os temperos. E precisamos de um pouquinho de cada tempero na medida exata. Vamos ver aqui o que um psiquiatra gaúcho fala. Veja só. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu achar aqui primeiro, viu? Que a minha colinha aqui não foi muito bem feita. Mas vamos lá. Ver o que o psicanalista gaúcho Gley Costa fala pra gente a respeito dessa panela aí de temperos. Creio que a pessoa mais adequada, mais agradável para se conviver é aquela que tem, numa medida certa, é engraçado isso, mas é interessante, tem numa medida certa, 1/3 de criança para brincar, 1/3 de adolescente para ousar, o adolescente é ousado, e 1/3 de adulto para assumir responsabilidades e pagar as contas, né? É bem interessante essa colocação, está nesse livro aqui, ó, O Código do Monte, quem tiver interesse, tá? É um livro muito bom, mas ele coloca então uma realidade mais ou menos para a gente entender o que significa isso. Esse se assemelhar às crianças, então, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que a pureza necessária que todos nós temos que desenvolver dentro dos nossos corações para poder entrever, né, como Zaqueu, lá no galho da árvore, entrever Jesus, entrever sua doutrina. Mas existe uma coisa interessante, lá no Evangelho de Jesus se fala muito na Santa Ceia, né? Que Jesus fez aquela Santa Ceia, aquele ritual onde tinha um pão e tinha um cálice, né, de vinho, né? Aquilo nada mais é do que a simbologia de que o pão,
o pão que Jesus ofertava nada mais era do que o corpo doutrinário do que ele ensinava, o corpo dos seus ensinamentos, para que a gente coma, coloque para dentro de nós, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, e o sangue que Jesus nos deu para beber, como as pessoas falam literalmente, Jesus deu o sangue por nós, nada mais era do que o sangue significava a vida terrena que ele nos deixou como exemplo. Por isso o livro dos Espíritos nos dá a resposta mais curta de todas as 1019 perguntas do codificador Allan Kardec. Qual o nosso modelo e guia? E eles respondem: Jesus. Né, queridos irmãos e irmãs? Como é bom a gente fazer esses encadeamentos, né? A gente vai encaixando as coisas devagarinho para entender, começar a entrever, tirar o véu e começar a entrever o que Jesus estava nos trazendo. E se hoje nós todos, trabalhadores da última hora, que aceitamos a doutrina espírita, que entendemos o propósito da doutrina espírita, que é de iluminar as consciências e elevar os corações, fazendo com que todos nós, todos nós, sem exceção, entremos no caminho que vai nos conduzir para a vida e para a verdade eterna, né? Então, se nós entendemos isso e estamos aqui lutando contra as nossas más inclinações, né? Ostentando o nome de espíritas, ok? Até para os simpatizantes também, que ostentem o nome de cristãos. Então, se nós compreendemos isso, nós temos que entender de uma vez por todas que nós precisamos sim nos assemelhar às crianças, aos puros de coração. Aquela pureza que nós perdemos um dia, aquela confiança que nós tínhamos um dia, vamos restaurar isso dentro de nós, minha gente. Agora, assim como a doutrina espírita, eu não vou chegar aqui para dizer para vocês: vocês estão salvos. Que veja o que Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Então deixe a salvação, deixe o corpo, deixe o sangue de Jesus, a doutrina de Jesus, o seu exemplo, entrar na casa do seu coração. Deixe entrar. Mas também nós sabemos que existem muitos irmãos nossos que deixam entrar e depois deixam sair. Que não deixou entrar totalmente, né? Ficou um pezinho do lado de fora. Mas vamos deixar entrar, vamos compreender essa necessidade que todos nós temos, que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, verão ao reino dos céus, que nada mais é do que enxergarmos dentro de nós a nossa natureza divina e procurar então esse caminho que nos conduzirá para a luz. Porque nós estamos aqui, imaginemos que estamos num pântano, nós estamos mergulhados num pântano, só o nosso narizinho está para o lado de fora, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para nos elevarmos e tirarmos pelo menos a cabeça de dentro do pântano para enxergar a luz do sol. A luz do sol do mundo espiritual, que é muito mais bela, minha gente. Vamos elevar a nossa visão, vamos ampliar os nossos horizontes. E a doutrina espírita está aqui, sim, trazendo essas lições que os espíritos que trabalham com Jesus, o Espírito da Verdade, nos trouxeram como uma nova revelação para todos os nossos corações. Então essa era a singela mensagem de hoje que eu queria deixar, não como ensinamento, porque eu não sou ninguém para ensinar ninguém. Aliás, eu talvez seja o maior devedor de todos, mas para a nossa reflexão, gente, para que a gente leia, para que a gente aplique, para que a gente compare com a nossa existência. E somente cada um de nós é que pode carregar a sua cruz. Eu não poderei carregar a sua, nem você poderá carregar a minha. Mas nós podemos levar a nossa, cada um de nós, tá bom? Então essa era a mensagem singela de hoje. E eu
Vamos partir agora para a nossa prece final. Não esquece. Tá, estão me avisando aqui, tem o pessoal aqui do estúdio, né? Estão me avisando aqui para gravar depois, porque da última vez eu não gravei. Então eu sou neófito ainda em Instagram, mas eu espero dessa vez, viu, dona Lenora? Dessa vez eu espero gravar, viu? Mas vamos lá então, queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado a Deus, a espiritualidade amiga, a Djalma Montenegro de Farias, a dona Aldenora, a todos vocês que tiveram a paciência aí de escutar esse devedor espiritual, tá? Vamos então passar ao nosso agradecimento pela oração. Aqueles que desejarem então fechar os olhinhos nesse momento, para que a gente possa se concentrar melhor, então vamos fechar e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, mestre amigo, espiritualidade que esteve conosco. Obrigado por tudo que nos foi intuído. E pedimos, Senhor, que continue derramando sobre nós os teus bálsamos salutares e restauradores, para que a gente continue aqui nas profundezas das nossas existências, onde a gente tenta se elevar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ampara, estenda sempre essa mão bondosa para todos nós, Senhor. Estamos aqui tentando dominar as nossas más inclinações, estudando o teu evangelho, tentando compreender um pouquinho, um pedacinho que seja da tua luz, do teu ensinamento, Senhor, que não é para ti, que não é para Deus, mas que é para cada um de nós, Senhor. Que a gente consiga então, em comunhão de pensamentos, caminhar, avançar um pouquinho mais a cada dia, reconhecer as nossas imperfeições e saber que vamos suar muito ainda, porque tem muito trabalho a ser feito. Pedimos, Senhor, nesse momento, que a tua mão repouse sobre todos aqueles lares, todas aquelas famílias que estão acometidas pela doença, pela desarmonia, pela obsessão, pelo desamor, pelo ódio, pelo rancor, pelo orgulho, e que estão mergulhadas nas trevas do egoísmo, Senhor, pois todos somos irmãos, indistintamente, todos somos irmãos e precisamos sempre um do outro para caminhar. Que a gente caminhe sempre de mãos dadas em direção da tua luz. Pela tua misericórdia, que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado, quem teve a paciência de nos escutar. Vamos ver agora se eu consigo gravar.